juventude. Estão prontos? Vamos começar aqui a nossa conversa. Isto é só uma conversa, não precisam de ficar nervosos. Vamos lembrar aqui coisas da terra, da vossa infância e juventude, está bem? É assim uma conversa entre amigos. Então, para começar, pedia para começarmos ali pelo Sr. Amandio, começar por dizer cada um o nome, a vossa idade Espera, Sr. Amandio. E uma coisa que gostavam de fazer quando eram crianças. Sim. Pronto, qualquer coisa, vamos lá. Amandio Duarte Martins. A idade? Olha, falta pouco tempo já para 91, mais põe-se 90. Arredonda-se. Então, e o que é que gostava de fazer em criança? Alguma coisa assim que eu gostasse muito de fazer? Era motorista. Então, e o que é que gostava de ser? Em criança, o seu sonho era ser motorista ou tinha outro sonho? Quando era pequena tinha essa memória, essa ideia. Não pensava muito Nada nisso. dessas coisas, não. Pensava era em brincar, outras coisas más. Agora o Sr. Fernando. Nunca se pensava nisso, não é? Que idade tem, Sr. Fernando? Eu sou Fernando, como a senhora diz, e tenho 82 anos. Então, e o que é que gostava de fazer em criança? Antes, em pequeno, andava no campo, aqui próximo à terra, e andava com o meu pai. E depois comecei a ser maior, vim para cá para o Algarve, eu sou do Algarve, sou logo aqui do pé, mas vim para aqui outra vez para o pé e comecei a andar aqui. Fui para a fábrica de conservas, trabalhei há alguns 15 anos, depois fui funcionário público também, outros 15, fiz 40 e tal anos de desconto e andei sempre nisso, trabalhando. Andei sempre trabalhando, sempre uma pessoa calma. Silvão Carlos Rodrigues e tenho 86. Pronto, quando era miúda, estava na costura, brincar também. O que havia de fazer mais? Miúda. Pronto. A próxima? Eu sou Bibiana Jesus Carriçal Biker, tenho 83 anos e o que é que eu gostava de ser quando... Sim, pode O ser. que é que fazia quando era pequena? Olha, eu sou a mais velha de 4 irmãs e era a mais velha que cuidava naqueles mais pequenos e eu gostava aí o meu pensamento, gostava de ser a costureira. Comecei logo pequena a fazer trabalhos até lavava roupa à minha mãe, certas coisas que estraguei, para fazer vestidinhos para as bonecas e outras coisinhas assim. O próximo? Senhor? Como é que se chama? O meu nome? Sim. Isso é fácil. Todo ao bastão. O primeiro. Todo. Arlindo Jesus Duarte e Guerreiro. E a idade? Idade, estou ainda um jovem, só tenho ainda 93 anos. Então, e andaram todos na escola? Não andaram? Quem é que andou na escola? De vocês? Comigo? Algum andou na escola? Andámos na escola. Até a escola era a 20 metros da minha casa. E andou até à quarta classe? Quarta classe. E as brincadeiras na escola, o que é que faziam? Brincadeiras, olha, chegava-se o blindo, chegava-se a porca-forro. Sabe como era a porca-forro? Era com um bocado de cortiço. Havia candelada castada nas canelas. Ficava entre riotes. Era o jogo que havia. E mais, quem é que se lembra assim, quem é que andou mais na escola? A senhora andou na escola, fez a escola. Então, e quem não andava na escola, o que é que faziam nos tempos livres?
que é que se ocupavam na altura? Nos tempos livres, eu era a mais velha e cuidava das minhas irmãs. E a minha, o que eu gostava de ser, e chorei para a minha mãe me pôr na escola, que gostava de ser professora. E o resto era estragar roupa, cortava roupa à minha mãe, fazia pontinhos, fazer bonecas e fazer aquilo. No outro tempo não havia dinheiro para comprar as bonequinhas e aquelas coisas. E a minha mãe saía, eu arranjava lá qualquer coisa para fazer, para me abster, para fazer uma boneca. E depois, quando ela chegava, escondia lá debaixo das coisas. Era assim. E a senhora Isabel? É a mesma coisa. Gostava da costura, fazer malha, lavar roupa e pronto. E era o meu serviço. E era cuidar dos irmãos também, mais velhos. E então gostava de fazer aquele serviço. Era o que eu fazia pequena. Então, e os senhores, lembrou-se de alguma brincadeira? O que é que faziam? Lembrou-se de uma brincadeira que fez? Ora, então. Fez muitas. Muitas. E se tiver com umas e mal com outras. Conte lá uma brincadeira. Lá alguma Conte lá uma que se brincadeira lembre. que você tinha quando era pequeno. Qual era a brincadeira que faziam? Sim. Uma asneira que fez? Mas, uma era jogar o blinde. Quando estava moços novos, moços pequenos, que dava-se no gadinho, cada um usava 2 ou 3 blindes e jogava-se o blinde, assim, pelo blinde, e dava-me umas cabeçadinhas, era nos outros estava ali. E fazia-se assim, com aquilo. E também se usavam um pifezinho e tocava-se pifes também atrás do gato. Esta foi uma das coisinhas que eu fiz. E ainda mais, que agora também não me lembro todas, e também algumas também não é para... Nem para contar. Fica em segredo. Então, e o Sr. Fernando? Diga. O que é que se ocupava em criança? Andou na escola? Sim, em criança fazia partes muito boas também. Também tinha partes muito engraçadas. Eu, como gostava muito de dança, que ainda hoje gosto, e de dançar, que eu fazia, pegava-me a mim, éramos só dois irmãos gêmeos, a minha irmã e o meu irmão, e éramos só os 3. E estávamos num sítio que é o Sargassol, muito grande, muito trabalho, e eu queria ter muito dinheiro, que eu andar sempre, ia trabalhar de noite com uma lanternazinha, a regar o milho para não secar, e coisas para a praça. Eu fazia um grande hortelão ali do Sargassol, eu e o meu irmão éramos os campeões do Sargassol. E íamos ganhar, naquele tempo, 50 escudos e 8 horas, já havia 8 horas. E peguei-me a mim, levava dinheiro, pagava as coisas às mocinhas, levava uma tablete, pagava ainda outra, era o cramonço. Era aqueles cramonços que fazia naquele tempo, eu já tinha. E depois, como ganhava muito dinheiro, pagava mais outra e andávamos sempre e fazíamos sempre partes muito boas com elas. Eu gostava muito delas, elas gostavam muito de mim, pronto. Por isso fui para Angola, só deixei cá 2, não foi muito. E depois ainda tive azar, vinha-me embora, deixei lá uma mulatinha que nunca soube que ela teve grávida, deixei lá uma mocinha minha, pá. Tenho o maior desgosto que eu tenho tido às vezes, é de coisa. E foi assim, e nunca cheguei a conhecer. Tive ainda uma que não conhecia. Pronto, e assim só fiquei com aquelas que conhecia, pois. Esta que eu conhecia.
Agora ela é que devia ficar lá com o mocinho branquinho, vamos dizer. Ela era mulata, eu era branco, a mocinha não sei bem qual branquinha, mas era ver. O bem forte era isto, assim. O traço era bom. Pois, aquilo lá, se eu soubesse, tinhas trazido para cá, ficava cá com ele, mas sim. O Sr. Mândio foi motorista, é isso? Sim. Conte-nos um bocadinho da sua profissão. E depois fiz o tempo todo. Foi sempre Turista. E depois tinha que ir à minha casa. Tinha porcos. Tratava os porcos, tinha 14 porcos a criar. Naquele tempo dava dinheiro. E depois foi de um momento para o outro, vendia aquilo tudo e desapareceu. E os compradores dos porcos desapareceram de tal maneira que hoje não há um comprador, não há nada. Não existe, é verdade. Aquilo por isso foi o ar que lhe deu. Aquilo lá não dava, os compradores andavam sempre, ia uns, vinha outros, e vinha outros. Desapareceram de tal maneira que nunca mais apareceu um comprador, um porco, nunca mais apareceu nada. Era a vida assim. E o Sr. Fernandes? Trabalhou no campo a vida toda? Sim, muito tempo. Eu andei em lavrador, aprendi logo com o meu pai a lavrar, pai com 14 anos, e semear trigo, e trabalhei muito tempo no campo. Mas depois vim de Angola, pronto, fiquei logo cá, fui trabalhar para as fábricas e ganhava bem, o meu patrão deu-me logo casa e tudo logo para morar e pagar, e depois casei-me. Mas tenho só 2 filhos, um filho e uma filha, tenho só um casal. Também não tive muito tempo casado, casei de segunda vez, só casei 2 vezes, também não foi muito. Até a senhora Isabel. Dona Isabel? Dona Isabel, então em que é que trabalhou a sua vida toda? Que profissões teve? Trabalhei na fábrica também. É fábrica de? Do peixe. E pronto. E depois tinha outras coisas, a ver, os irmãos e isso. Pronto, e depois era a costura, que eu gostava muito da costura, fazer de crochê, também. Pronto, era a minha vida. E a senhora? Hã? A colega? Eu fiz muita coisa. Então diga lá. Olha, trabalhei, apanhar ficos à solteira, apanhar ficos, apanhar alfarrobas, apanhar, pronto. E depois casei-me, pronto, tenho 3 filhos, e depois deles já estarem melhores, comecei a trabalhar no Portimão, em casas de senhoras, trabalhei 20 e tal anos, até me reformar. Pronto. Foi o meu trabalho. Então e o senhor? Em que é que trabalhou? No que é que trabalhei? Sim. Pois, o meu princípio de trabalho na vida foi engordar ovelhas. Foi o meu serviço que fez. Pastores. E daí, até a idade de uns 16 ou 17 anos. E daí vendi as ovelhas, comprei-me vacas, comecei e comprei uma churruzinha e engatava nas vacas fiz a vida disso, a lavrar, e a semear, a ceifar, aí para aí fora. E daí arranjei também para lá uma hortinha, trabalhar na hortinha, dispor as minhas arvorezinhas, que lá fiz ainda uma coisa bonita. E daí foi indo. Começou-me a faltar também a saúde, tive também coisas a conta na minha vida. E daí a hortinha começou, eu não tinha quem trabalhasse na horta, senão a minha coragem foi assim sacabonde. E a hortinha foi indo, está nos desprezos. Lá está o desprezo. Mas foi a vida toda a trabalhar no campo, não é? É? Trabalhou a vida toda no campo. Depois trabalhei, enquanto tudo. E daí também
e daí também aprendi a pescar este olho e este ficar aberto, e com os meus pingardinhos pescar olho às perdizes e matar algumas. Também fiz um bocado desse exercício na minha vida. E agora andi a caminho da aldeia de São José, e agora põe-me aqui tudo, se fazem favor, que já não posso trabalhar. Então, e na altura, como é que se deslocavam? As casas no campo tinham um burrinho, ou pronto, era só assim, ao campo. E começou a haver as bicicletas a pedal, a pedaleira, mas isso era mais... Mesmo as raparigas também andavam muito nisso, é na Subalbar, não havia. Não aprendeu a andar de bicicleta? Pronto, era assim. Era a nossa guia, e isso como os burrinhos já que era longe mesmo, longe, 3 horas de caminho da minha casa a Portimão. Era muito longe, até. Mas tinham o hábito de ir com a família à cidade? Ou ia muito à cidade com a família, ou era raro? Ia pouco. Às vezes íamos à missa, ao domingo. Diga lá, senhora Mandil. Naquele tempo, para se deslocar a qualquer lado, era um bocado sério. Problema. Até não havia estradas. Não havia vias. As moças escolas, era caminhos, veredas. Os transportes, por vezes, era um burrinho, lá ia. Era uma vida complicada. Era. Hoje já não, hoje é uma vida rica. Hoje temos uma vida rica. Agora é mais fácil, não é? Não se pode dizer o contrário. Temos uma vida rica. Em relação àquilo que era aqui há 40, 50, 60 anos, ou 70, 80, é uma vida rica. Que a gente nem imagina tão pouco. Muita gente nem imagina. Então, olha, agora eu gostava de saber qual é a memória mais antiga que têm aqui da zona, da Mexilhoeira. Qual é a vossa memória mais antiga? A coisa mais antiga? Sim. Epá, eu antes na escola, fui para a escola aos 7 anos. E era aqui dentro, aqui mesmo, aqui a 500 metros daqui de onde é que eu estou agora. Era lá no Poio, a escola. Fui para lá aos 7 anos, fui até os 10 ou 12 anos. E lembra-se bem então da escola? Lembro-me bem. E ainda hoje faço muita coisa. Mesmo a mulher às vezes agarra comigo e eu estou sempre a ler, fazer contas antigas que se veiam e ler e escrever sempre. Gostava muito Aquilo que muita gente faz, que hoje não sabe a fazer. Eles não sabem nem uma coisa nem outra. Agora é assim. E o Sr. Fernando? Uma memória antiga que tenha da Mexilhoeira? A melhor memória antiga e o melhor que eu gostava e que faz sempre muita falta foi que fiz cá a 4ª classe cá em Portugal, onde ia lá no Poio, também na escola, que eu morava logo ali a do Tavares, que era aqui por trás logo. Era aí a 2 km daqui, já lá pertinho. E fiz aqui no Poio, fiz até à 4ª classe. Da 4ª classe fui-me embora, fui a Tampalacos, aquilo é uma cidade, que é uma categoria, mas pertencia ao Sargassal, porque é aquela zona de Sargassal, da zona das hortas, que eu ia com o meu pai, e trabalhava sempre no campo. Gostava muito de fazer aquela parte, ainda que era a mais escrava que acho que havia naquele tempo, mas que valia a pena se fazer, era cefávamos o trigo à mão, semeávamos o triguinho, depois cefávamos à mão e depois levávamos para as vaquinhas beberem aqui logo na eira, aqui por trás, ali ao arreio da ribeira, do seu Tavares, uma fazenda muito grande, ele tinha tudo quanto queria. E depois ajudava ele a apanhar figos também, para aquela almeixara grande que tinha um grande tulhas de figos, naquele tempo levávamos tudo às arrobas, uma passa de figos era
4 arrobas, eram 2 arrobas mais 2. Aquilo ali era sempre a demorar, que era para boas coisas. Pronto, e foi sempre assim que a gente ganhamos alguma coisa. Hoje estou contente de saber tudo. Depois passei também para muita coisa. Fui pedreiro, fui carvador de lata de conserva, fui afinador, que afinava as máquinas, desmanchava máquinas e tudo, fazia tudo novo. Isso tinha a história aí para 2 meses, se contar, mais ou menos. Da pequenino, desde que era pequenino. E foi assim. E a Dona Isabel? Também, a bordar nos animais. Assim, a memória, o que é que tem mais saudades desse tempo? Andar na costura, nas hortas, trabalhar no campo e pronto. E é isso, não A é? vida era isso. E guardar animais, pronto, e lavar roupa com a minha mãe e isso, pronto. Era minha vida. E a senhora, do que é que sente assim mais saudades do antigamente? A minha memória, olha, pronto, que nunca me esqueço, é de ao domingo, era só ao domingo, na parte da tarde, fazia as coisinhas todas, arrumava as coisinhas, tinha que deixar arrumadas, que é a minha mãe. E depois íamos brincar com as amigas. Brincar, jogar às 5 pedrinhas, jogar aqueles jogos que a gente sabia no outro tempo, que agora não, há outras coisas. Pronto, não tenho mais nada assim. Então e o senhor? Ainda falta mais uma beiradinha. Ainda falta? Uma beiradinha. Logo, pois então, pois eu já disse, Era brincar? era brincar, Então, era brincar, era pequena, era como eu. jogar no blinde, os moços e as moças, no sítio aí de dar 12 anos, e elas gostavam de jogar o blinde e elas também gostavam, e daí a gente agachava-se para ir para jogar o blinde, e daí elas vinham para as barracas e a gente vinha para as cuecas e ainda me lembro que eu tinha as cuecas cor de laranja, ainda não me esqueci. Ainda não me esqueci. E aquilo tudo fazia parte da vida e da mocidade. É verdade. Mas você era um grande maroto. Então e olhem lá, de que tradições é que se lembram? Que tradições, coisas que agora já não se façam? Então a tradição era ir ao moinho levar a farinha, o trigo para fazer a farinha, depois trazia para casa, peneirava, amassava e tínhamos um forno, cozia-se o pão, aquele pão que a gente cozia dava para uma semana e pronto. Assim, hoje come-se pão molinho todos os dias, naquele tempo comia-se 2 dias pão mole e os outros dias era e era preciso haver, que às vezes não havia também. Então e vocês iam às festas, havia muita festa, romaria, tinham o hábito de ir às festas? O senhor Fernando ia às festas dançar? Ia às festas dançar? Às festas. Se o senhor Fernando ia às festas? Ai, eu dançava, ia para os bailes, ia para os bailes. Para dançar era um artista. E depois era um grande fadista. Eu praticamente tive quase a música também punha conta. Eu estive dentro da música por enquanto. Eu contava muito bem, contava fados, comecei a contar fados. Olha, fados bons, que eu contava. Vinhamos do baile e depois pronto, a gente aí íamos ir para baixo, nunca mais se acabava. Mas o melhor que fiz fui para Angola, disse assim a uma rapariga, espera para mim, que eu quando vir a gente casa. Pronto,
ficamos duas no fim para casar, ficaram comigo. O que eu digo assim, agora o que é que eu vou fazer? Você quantas deixou lá por casar? Isso lá foi uma carrada. Isso lá nas escolas. Eu digo, deixei cá em Portugal só duas. Só deixei duas em Portugal. Mas tenho uma parte da melhor que todas que ninguém teve como eu. Olha, estava na Angola, deixei a minha namorada cá, que eu gostava muito dela, que era de Bençaprim, né? Uma mocinha estava lá e fui a lá e disse, São Gonçalves, ele é santo, era santo. E disse, deixe-te até cuidado que eu vou para Angola. Quando eu cheguei lá a Angola, ele apareceu-me com a fotografia dela a beijar outro rapaz que de cá, debaixo do ar. Ora, que é que nunca vai se esquecer dessa porta. É bem boa. Não pude casar com duas, então ficou cá e beijou na outra. Fui casar com a outra, que era logo ali, pertencia onde é que eu gosto muito hoje, Lagoa, Conselho de Lagoa. Mochoeirinha da Carregação. Demos 2 filhos, um filho e uma filha. Demos 2 filhos, uma filha e um filho. Olha, Sr. Fernando, então e os versos que andou a preparar para nós? Você não leva mal, mas você é uma rosa da minha roseira, aqui do meu quintal. Mesmo nascendo para mim, é sempre uma rosa do meu quintal, da minha roseira e aqui de Alcalar. É a mais bonita menina de Alcalar, acabou-se. Está boa, era um versinho, era um verso. Há quanto tempo é que estão aqui em Alcalar? Eu faz 7 anos é maio. E o que mais gosta de estar aqui? Olha, para dizer a verdade, dou-me bem com toda a gente. Gosto de toda a gente. E gosto de estar aqui, pronto, é o principal. Fui nascido e criado aqui. Mas aqui no lar Aqui, há quanto tempo? ora, isto aqui é a zona. E eu fui nascido e criado a 600 metros à frente. Está a ver? Praticamente, isto foi aqui a minha situação toda. Tudo. Mas aqui no lar o que é que Agora, e conhecia isto aqui, isto hoje é um paraíso, está aqui. Antigamente, isto era terrenos secos, não havia água, não havia nada. Hoje este centro está aqui, é o meu centro do mundo. Não temos nenhum no nosso país como este. É tudo aqui, não falta nada. Então, olha, para terminar este grupo, já estão despachadinhos, só queria que nos deixassem um conselho para os jovens, uma coisa da vida, um conselho da vida que queiram deixar aos mais jovens. O Sr. Amândio. O conselho que eu posso dar aos jovens é, em primeiro lugar, o bom comportamento deles. E o segundo lugar, ser respeitadores, respeitarem toda a gente e saberem aquilo que façam. Gostava deles, serem inteligentes, irem para a escola, serem amigos dos amigos deles e tudo bom com eles. E era o que eu gostava, era eles estarem bem. Isso agora é que está-me a perguntar-se um bocadinho o conselho, para ele dar conselhos como é que elas hão de fazer a vida delas, pois isso elas sabem melhor dessas coisas que eu, para agora dizer, olha, faça assim, faça assado. Cada um sabe de si, não é? Não. Cada um sabe de si. Cada um sabe de si, cada um faz à sua maneira. Com isto, desejo-lhe bem, Deus queira que tenha sorte da sua vida para ir acompanhando talvez com os 6 filhos e talvez netos ainda não, que ainda não vinham, mas os 6 filhos, tenha muita saúde e amor com eles para fazer a sua vida e eles estão para ser igualmente. E desejo-lhe bem o que é melhor que isto. Está ótimo, Sr. Lino, está ótimo. E a senhora, só para terminar? É o conselho que dava, porque eu tenho 4 netos, 2 netos e 2 netos.
E é o mesmo conselho que eu digo a eles, dizer para os outros, todos, que sejam ratos, que sejam boas pessoas, que sejam amigos dos amigos, e mesmo que não sejam amigos, que não façam mal, que se portem bem. O que é que desejo? Estão despachados. Não é? Está feito. Obrigado. Obrigada.